É a maior maravilha natural dos Estados Unidos. Moldada pelas forças mais poderosas da natureza. A água enfrenta a rocha numa batalha eterna. A natureza se desnuda. Segredos antigos são revelados. E a história do país está gravada em pedra. O Grand Canyon. Maravilhas da natureza. Grand Canyon. A Mãe Natureza pagou um preço alto por toda essa beleza e grandiosidade. O Grand Canyon foi esculpido em 2 bilhões de anos de catástrofes. E as pistas de seu passado traumático estão gravadas na própria rocha. E para entendê-las, é preciso um cientista muito especial. Disposto a ir a extremos para obter respostas. O Grand Canyon é um mistério que não pode ser solucionado em laboratório. Para desvendá-lo, é preciso vivê-lo. O Grand Canyon corta o Planalto do Colorado no norte do Arizona. A sua parte mais larga tem 29 quilômetros de extensão e 1,5 km de profundidade. E uma queda nesse penhasco dura 40 segundos para chegar ao fundo. Por todos os lados, uma beleza intocada. E em seus recessos mais profundos no coração do Canyon, está uma pista para o nascimento da América. Como tudo mais na história do continente, o seu nascimento foi traumático. Após vários dias de viagem, percorrendo 384 quilômetros de corredeiras traiçoeiras do Rio Colorado, chega-se ao coração negro do Canyon, a base de toda essa paisagem. Aqui as pedras são diferentes de tudo mais que existe no Rio. Para desvendar o seu significado, o geólogo Carl Karlstrom juntou-se ao alpinista Will Gadd. Tá bom, Cal. Eu acho que vai gostar disso. Estas belas rochas crespadas chamam-se xisto de Vishnu. Você conseguiu. Essa é a parte mais difícil. São a chave do passado secreto do Canyon e estão entre as rochas mais antigas dos Estados Unidos. Que idade tem isso aqui? Quantos anos eu tenho na minha mão? Bom, essas rochas foram depositadas na superfície da Terra há 1.750 bilhões de anos. Quase a metade da idade do planeta. Tem perto de 2 bilhões. Quase isso. Dois bilhões de anos atrás, esta era uma área deserta. Não havia nenhuma planta ou animal na superfície.
Mas a Terra não estava morta. Estava inquieta. Ilhas se formaram. Continentes se dividiram conforme a crosta terrestre os movimentava pela superfície do planeta. Uma colisão seria inevitável. E no caminho de uma massa de terra em deslocamento, havia uma cadeia de ilhas montanhosas. Nesse acúmulo geológico foram as ilhas que mais sofreram. As rochas foram empurradas quilômetros terra adentro e se aqueceram a cerca de 650 graus. Tão quente que as rochas se transformaram. Sob pressão, elas cederam, se derreteram e se recristalizaram. E ainda há sinais dessa violência no desenho irregular desta rocha escura. Bom, dá para notar o movimento fluido dessas rochas, está bem claro. Elas fluíram mesmo, veja essas faixas, essas saliências. Tudo isso são indícios de que as rochas tenham escorrido. Eram fluídas como caramelo ou um creme, mas com uma certa plasticidade, como uma cera. Essas rochas sofreram um inferno. Mas ao fazê-lo, criaram o berço do continente americano que abriga o Grand Canyon. Esse parto complicado criou paisagens extraordinárias que hoje desapareceram. Mas seus vestígios continuam escondidos nas rochas. Will Gadd arrisca-se escalando desde a base do cânion. Ele não está usando cordas e há pedras soltas. Ao subir, ele procura pistas sobre um dos maiores mistérios geológicos do mundo. É a versão da natureza de um arquivo de pessoas desaparecidas. Aqui, o arenito é totalmente diferente da camada de rocha mais abaixo. E ele é 1 bilhão de anos mais jovem. 1 bilhão de anos de rochas literalmente desapareceu. 1/4 da história da Terra se foi. Em geologia, isso se chama discordância. Falta uma camada de rocha em cada pequena curvatura dos 430 quilômetros do cânion. – 80 quilômetros rio acima, o geólogo Larry Coates investiga o mesmo. Ele descobriu por que 1 bilhão de anos desapareceram. Há uma enorme lacuna de tempo. Isso ficou comprovado por 2 medições de laboratório que permitem analisar o granito na camada inferior e pelos sinais de fósseis em rochas mais acima. Após anos de estudo, ele pode enxergar através desse intervalo no registro geológico e enxergar um mundo perdido. Ele era dominado por um dos maiores marcos terrestres que o mundo já conheceu. Montanhas mais altas do que o Everest, maiores do que qualquer cadeia montanhosa encontrada na Terra hoje. Durante milhões de anos, essas montanhas se estenderam por centenas de milhares de quilômetros quadrados. Onde hoje ficam os Estados Unidos? E onde teriam ido parar? Elevando-se no meio do jovem continente americano, elas foram expostas à fúria dos elementos. Castigados pelas correntes de jato e pela ação do sol e do frio, esses picos altíssimos foram reduzidos a simples areia.
Tudo o que resta é um fantasma nas rochas. Mas o Canyon ainda guarda mais segredos. Cada um a revelar um mundo mais extraordinário que o anterior. O Grand Canyon é um mistério científico de 432 quilômetros de extensão. Nesse deserto espetacular, nada é o que parece. Ele nem mesmo é um único ambiente, mas um universo de mundos sobrepostos um ao outro. Cada camada de rocha no interior do cânion conta uma parte da surpreendente história do nosso planeta. E nas profundezas do cânion encontra-se o primeiro capítulo da história americana. Acima, xisto escuro e calcário claro. Com 550 milhões de anos, eles remontam a uma explosão de vida na Terra. Rocha vermelha de 300 milhões de anos de idade é tudo o que resta de uma selva úmida coberta de samambaias. E um arenito amarelo de 260 milhões de anos, de quando a Terra se tornou um deserto, praticamente extinguindo toda a vida. E no topo do cânion fica o último capítulo e a camada mais misteriosa de todas. Aqui o geólogo Larry Coates se prepara para mergulhar no período mais surpreendente da história do cânion. Ele procura evidências de uma América bem diferente que existiu há cerca de 240 milhões de anos. E deve ficar suspenso a 1.600 metros sobre o rio para achá-las. A cada 30 centímetros de descida, Larry volta 400 mil anos no passado. Bom, esta é a camada mais superior ou a camada de rocha mais jovem exposta no Grand Canyon. Mas o que ele encontra é a última coisa que se esperaria em um talho gigantesco no deserto. A gente pode ver, bem aqui, há fósseis de pequenas criaturas marinhas e algumas delas são identificáveis. Há esponjas bem parecidas com as encontradas nos oceanos hoje. Há braquiópodes, uma espécie de marisco com uma estria no meio. Larry está a 1.600 metros sobre o rio, em pleno deserto, a 1.600 quilômetros da costa. Como conchas vieram parar aqui? Há 240 milhões de anos, a América era irreconhecível. Todo o oeste dos Estados Unidos estava submerso. Ele ficava às margens de um mega-oceano que, em certo ponto, agregou todos os mares do planeta. Seu nome era Pantalassa, o precursor do atual Oceano Pacífico. Um mar raso, repleto de vida. Peixes de formas e tamanhos variados nadavam neste paraíso tropical. Caçados por verdadeiros monstros marinhos. Répteis gigantescos, maiores que qualquer outra criatura no oceano. Essas mesmas criaturas habitavam o que viria a se tornar o Grand Canyon, e elas deixaram a sua marca.
Ao morrer, afundaram até o leito desse mar inquieto. No decorrer de milhões de anos, sedimentos os soterraram, triturando-os e comprimindo-os, até se transformarem em calcário. Ainda é possível encontrar os seus fósseis. Larry está sobre seus restos. Este era o leito de um oceano. Contudo, hoje essas mesmas rochas são encontradas 1.800 metros acima do nível do mar, no meio de um deserto. Algo traumático aconteceu aqui. Will Gadd e o geólogo Micah Jessup pretendem reconstituir a épica jornada do continente. Quando a América se elevou dos mares da Terra pré-histórica. É íngreme, hein? E como? Eles chegaram a uma lâmina de pedra no meio do nada. Castleton Tower. 120 metros verticais de rocha. Um último fragmento de uma paisagem perdida de milhões de anos de idade. Este pináculo encerra o segredo de como forças ancestrais transformaram a América. O Grand Canyon testemunhou os eventos mais violentos do planeta. Montanhas foram erguidas e caíram. Mundos afundaram e renasceram. Mas o exemplo mais extraordinário do que se passou pode ser visto na Castleton Tower. A formação registra uma mudança radical na paisagem, quando forças monumentais deram à América a sua forma atual. O alpinista Will Gadd e o geólogo Micah Jessup precisam fazer uma escalada pelo tempo para chegar ao topo, onde um mundo desaparecido os espera. É demais. Bom, vamos começar a subir. Estamos a uns 1.700 metros, cerca de 6.000 pés, e algumas centenas de metros do fundo daquele vale ali, eu acho. Ainda faltam 120 metros. Aqui em cima, exposta ao vento e à água, boa parte da rocha se desgastou. Isso aí. Este pináculo sobrevive porque é extremamente acidentado. Uma faixa de calcita dura e branca atravessada em seu interior protegeu-o da erosão no decorrer de milhões de anos. O resto do pináculo é composto de arenito, formado há mais de 200 milhões de anos em uma terra deserta, quando o mundo todo formava apenas um supercontinente dominado por um deserto. Aqui, a areia se empilhou formando dunas enormes, que foram soterradas e comprimidas no decorrer de milênios, para formar enormes leitos de arenito contendo o ferro do núcleo da Terra. E quando o ferro entra em contato com o ar, ele literalmente enferruja. E é o que dá a esta rocha esse tom avermelhado característico. Olha a cabeça! Mas um dia, esse antigo deserto já esteve próximo do nível do mar.
Então, o que elevou isso tudo tanto assim? Foi uma colisão entre o antigo Pacífico e a América do Norte. Cerca de 80 milhões de anos atrás, estas duas placas tectônicas se chocaram com tanta violência que parte da América foi projetada para cima. Esse mesmo evento também rendeu à América moderna sua distintiva espinha dorsal, as Montanhas Rochosas. Castleton Tower é uma relíquia desse subelevamento, uma parte do platô que foi formado quando a Terra foi empurrada quase 5 quilômetros para cima. Sobe aqui. Foi uma boa rota, né? Foi ótimo. Foi muito divertido, né? É, foi. Nada mal, hein? Mas a história não havia terminado. Forças arrebatadoras nas profundezas do planeta ainda tinham mais um choque para a América. À medida que as placas perderam velocidade, o continente se inclinou para o oeste. A água que derretia nas rochosas fluiu em apenas uma direção. Córregos menores se uniram para formar um rio, o Colorado. Este é o rio que abriria o seu caminho pela terra para formar o Grand Canyon, mas não sem alguma ajuda. A violência das águas uniria forças com o calor extremo, numa combinação catastrófica. Escavado no coração do continente, distante de qualquer costa, o Grand Canyon é marcado por extremos. O sol arde no céu deserto, abrasando a terra e secando o ar. O calor é brutal. No fundo do cânion, a temperatura pode chegar a 49 graus. Contudo, nessa paisagem hostil, o Colorado foi capaz de realizar algo que rios maiores não conseguiram. Nem o Amazonas, nem o Mississippi, nem o Nilo. Nenhum deles conseguiu esculpir nada tão espetacular. Mas o Rio Colorado não o fez sozinho. Ele teve a ajuda do clima extremo que somente um deserto poderia produzir. E o coração do cânion guarda as primeiras pistas para o complexo ciclo de erosão. E ele começa a nível microscópico. Até mesmo um riacho minúsculo pode penetrar a rocha. Partículas na água agem como lixas, desgastando as rochas grão a grão. A água também é capaz de dissolver os minerais que mantêm a coesão dos grãos. Esta rocha vermelha é especialmente vulnerável. O ferro entre os grãos já apresenta ferrugem, facilitando ainda mais a tarefa da água. Mas a história não termina por aí. Como uma erosão gradual pode transformar uma ravina minúscula como esta em um cânion gigantesco?
Estes misteriosos penedos são uma pista para esse evento. Evidências de uma das forças mais poderosas da natureza. O violento lado reverso do clima desértico. Enchentes relâmpago. Contudo, como pode haver enchentes aqui, nesta árida ponta do Arizona? A resposta está no lado sul do continente, o Golfo do México. Todo verão, o Golfo se aquece à razão de 16 graus. Grandes quantidades de umidade evaporam do oceano, formando nuvens elevadas. O ar úmido do Golfo depois é sugado e carregado até o deserto. Ao atingir as terras altas do Planalto do Colorado, ele se eleva e resfria. Gotículas de água se condensam e se precipitam na forma de torrentes. Trata-se da conhecida monção norte-americana. Chove o equivalente a 70% do previsto para a região em 2 únicos meses, julho e agosto. A combinação das chuvas repentinas com a terra escaldada é uma receita de destruição. A terra seca não consegue absorver o dilúvio, que transforma a terra ressequida em uma planície de inundação. A água corre pelo deserto com uma força tremenda e se afunila por entre os cânions. As ravinas estreitas multiplicam o seu poder 100 vezes. A violência das águas arranca pedras das paredes do cânion, arremessando-as ao longo do leito. Isto é erosão em potência máxima. Em poucos minutos, uma enchente relâmpago pode transformar um pequeno córrego em uma torrente de água de 3 metros de altura. E na batalha entre rocha e água, a água sempre vence. As enchentes relâmpago não só esculpem o cânion, como são vitais para a atração mais mortífera do Colorado, as corredeiras. Todos os dias, mais de 3 bilhões de litros de água fluem através do Grand Canyon, formando mais de 160 corredeiras. A água está mesmo muito veloz, com ondas enormes. Está sendo lançada contra as rochas. E no pior caso, você acaba se afogando. Isso eu não quero. Mas por que a água fica revolta nessas torrentes? A resposta está aqui, perto da margem do rio. Ao lado de toda a corredeira existe um cânion lateral. Na monção do verão, as enchentes relâmpago levam pedras e penedos cânion abaixo e os lançam no rio. Os fragmentos de rocha estreitam o leito do Colorado. E acima da corredeira existe uma faixa aparentemente tranquila.
E na própria corredeira, a pressão que vem de cima empurra a água em forma de jato. O efeito da alta velocidade no canal estreito é tão radical que altera a física do comportamento da água, que assume um estado que os cientistas chamam de fluxo supercrítico. A água jorra por cima de um penedo, criando uma onda contrária, dando origem a um buraco traiçoeiro na água. Uma ameaça mortal para praticantes de rafting e de caiaque. Seu poder é tão fenomenal que esta única corredeira poderia fornecer energia para 12.000 casas. Toda esta paisagem foi esculpida por enchentes súbitas e violentas. Mas em toda a história do Canyon, uma enchente se destaca dentre as demais. Quando as forças primitivas da natureza liberaram todo o seu poder sobre a Terra. Um choque de continentes deu origem ao Rio Colorado. A fúria da natureza esculpiu o Grand Canyon. Mas o Canyon ainda tem outro segredo. Um registro de violência apocalíptica que aconteceu centenas de milhares de anos atrás. As primeiras pistas são pedras misteriosas que simplesmente se projetam do rio. E não são rochas comuns. Elas são feitas de lava. Elas estão a 320 quilômetros do vulcão ativo mais próximo. Não deveriam estar aqui. A maioria dos vulcões se forma próximo ao limite dos continentes. E o Grand Canyon fica no coração dos Estados Unidos. Então, de onde veio essa lava? Veio do que os geólogos chamam de hotspot. Sob a crosta, há uma câmara superaquecida de rocha derretida. Quente o bastante para fundir um buraco através de 32 quilômetros de rocha. Cerca de 600 milhões de anos atrás, um movimento na crosta terrestre permitiu que o magma derretido atravessasse a superfície, formando uma cadeia de vulcões. A lava travou uma batalha pela supremacia contra a água num inferno borbulhante. Ao se esfriar, deu origem a uma série de represas naturais. A 600 metros de altura, a maior delas se estende por todo o cânion. E atrás dessa represa, formou-se um lago de cerca de 144 quilômetros de comprimento. Mais de 12 bilhões de toneladas de água irrequieta.
E ela desceria pelo cânion repentinamente em apenas algumas horas, na enchente mais catastrófica da história. As rochas vulcânicas na base do cânion são reminiscências dessas antigas represas. Os últimos vulcões entraram em erupção no cânion cerca de 1000 anos atrás. Mas o hotspot continua a espreitar sob o Arizona. Ele tem estado dormente há 1000 anos, mas pode entrar em erupção a qualquer momento. Durante 2 bilhões de anos, as forças do calor extremo ajudaram a criar e, na sequência, a dar forma ao cânion. Mas há uma outra força primitiva em ação por aqui. Uma força tão extraordinária que está destruindo o cânion diante dos nossos olhos. O Grand Canyon contém algumas das rochas mais antigas da América. Uma viagem ao seu interior nos permite vislumbrar o passado da Terra. Este local é um arquivo extraordinário da fúria geológica. A sua enorme profundidade foi esculpida pelo poder do fogo e da água. Mas uma força adicional ajudou a formar o cânion. O gelo. Mas o que o gelo teria a ver com a sua formação em pleno deserto escaldante? O próprio vulto do cânion criou uma estranha combinação de calor e de frio. É uma montanha virada de ponta cabeça. E como em qualquer montanha, seu cume e sua base são mundos à parte. Neste caso, estão separados por 1.400 metros. Frequentemente, a temperatura na margem superior chega a ser 16 graus inferior que na sua base. A cada inverno, nuvens de tempestade sopram para o leste, vindas do Oceano Pacífico. Quando chegam ao Planalto do Colorado, elas são forçadas a subir. O ar em elevação se esfria. Se chegar a congelar, a umidade contida nas nuvens se transforma em gelo e neve, que recobre no topo do cânion. Na margem do cânion, o geólogo Carl Karlstrom procura evidências do poder do gelo em sua margem. Fendas como esta são causadas por um processo surpreendente. Durante os meses de inverno, quando faz calor durante o dia, a água derrete e escorre por entre esta fenda. Mas com a queda de temperatura à noite, a água congela e se expande.
A pressão é tão grande que até mesmo uma minúscula fatia de gelo consegue despregar 1 tonelada de rocha. Quando se congela, a água expande 9%, forçando a abertura da fenda. E a cada inverno, o processo se repete ao longo da extensão e da largura do cânion. O cânion está se alargando diante dos nossos olhos, bloco a bloco. Água, fogo e gelo criaram este cânion, mas também o estão destruindo. E isso não ficou no passado. As forças que criaram o cânion ainda estão vivas e moldando os Estados Unidos atual. À medida que as forças da erosão derem continuidade ao seu trabalho por dezenas de milhares de anos, o cânion acabará por se desgastar. Um dia, ele voltará a se parecer com a planície que ficava aqui há 80 milhões de anos, antes do nascimento das Rochosas. A história do Grand Canyon é tão incrível quanto as paisagens que ele criou. Fruto da violência geológica, ele é testemunha da face do planeta em mutação contínua. A história da América está registrada em suas paredes de 1,5 km de altura. Um monumento natural que levou 2 bilhões de anos para se formar e que há de continuar a nos tirar o fôlego por milhões de anos a vir. Versão brasileira DPN Santos.